Capítulo 14. Pouquinho antes de vir para cá, o Senhor começou a me dar uma outra mensagem para compartilhar também com a igreja, que eu vou compartilhar numa outra oportunidade, sobre o livro de Lamentações de Jeremias. Mas hoje nós vamos ficar com João capítulo 14, verso de número 6. É um dos textos bem conhecidos da Igreja do Senhor, quando a palavra de Deus nos diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ler novamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só esse texto. Vamos orar. Queremos agradecer a Deus aí pela vida do Emanuel, nosso mais novo membro da Igreja de Cristo Jesus, Bruno, João, que estão retornando. Também o Marcos, que está retornando da viagem. Que Deus abençoe sua vida, seu neto. Graças a Deus. Oremos ao Senhor com alegria. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela tua presença, pela graça, pela paz do Senhor, que inunda o nosso coração, a nossa vida, nossa mente, a nossa alma, transforma a nossa realidade pessoal, modifica o nosso ser. Graças te damos, ó Deus, por estar juntos mais uma vez. Graças pela tua presença poderosa, graças pela ação do teu Espírito Santo sobre nós. Graças te damos, ó Deus, pela reunião da igreja, importante, imprescindível para a saúde espiritual da igreja. Graças te damos, ó Deus, pela manifestação do poder do teu Espírito Santo, pelas manifestações dos dons espirituais, pelo exercício dos dons no corpo de Cristo, que é a igreja, importante e fundamental para a nossa subsistência espiritual. Ó Deus, graças te damos pela vida do Emanuel, que o Senhor trouxe à luz. Ó Deus, graças te damos por ele estar conosco, pela saúde, pela vida do João, da Bruna. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor os preservou. Graças te damos pela vida do Marcos, que retornou, pela vida do Mateus, ó Deus, que o Senhor conservou com saúde, que passou pela cirurgia, que está se recuperando bem. Graças te damos por estarmos juntos, reunidos, pelos irmãos em Cristo Jesus, por todos que estão presentes. Ó Deus, que o teu Espírito Santo continue falando, transformando, mudando os corações. Graças pela leitura da tua palavra que fizemos esta noite. Pedimos a Deus que o Senhor venha nos dar instrução da tua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria, compreensão. Que a tua palavra seja aplicada no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, esse texto clássico de Jesus é uma obra-prima. É uma obra-prima de profundidade, talvez inescrutável. É mais profundo que a gente consegue atingir. Esta talvez seja uma das frases
mais conhecidas de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É uma pérola de inestimável valor. Essa noite eu quero trazer uma mensagem para o coração da igreja que enfoque o caminho da vida e traga à luz esta consciência do que significa ter Jesus dizendo para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida são três elementos imprescindíveis para a vida de um ser humano. Ou seja, sem um caminho, a pessoa fica desnorteada, fica sem rumo, fica sem sentido. Todos nós precisamos de um caminho. Todos nós buscamos um caminho. Caminho é um elemento imprescindível para a vida humana. Também sem a verdade, a pessoa fica enganada. E o engano escraviza. E a escravidão destrói. Então todo mundo precisa da verdade, porque a verdade liberta. Todo mundo busca a verdade. Os filósofos indagam a respeito da verdade. Os líderes buscam a verdade. Pilatos disse para Jesus: o que é a verdade? Todo ser humano busca a verdade, porque sem a verdade há o engano, e o engano escraviza. E sem a vida, bem, sem a vida o que resta é a morte. E a morte é antagônica ao processo pelo qual o ser humano luta constantemente. Todo mundo luta pela vida. Todo mundo quer continuar vivendo. Aliás, o elixir, a porção da vida eterna, é uma busca da humanidade sem fim. Os cientistas buscam pela vida eterna, pelo elemento que nos faça continuar vivendo e não se deteriore mais o nosso corpo, não morra, não apodreça. Todo mundo busca a vida. Então, três elementos são fundamentais para o ser humano: ter um caminho, ter a verdade e ter a vida. E foi exatamente o que aconteceu com o ser humano quando Deus o criou. Deus lhe deu o caminho para viver, o caminho da árvore da vida. Deus lhe deu a vida para desfrutar, e Deus lhe deu a verdade. Mas foi exatamente tudo isso que o ser humano perdeu quando entrou o pecado. Porque quando no jardim do Éden entrou o pecado, a Bíblia diz que a serpente chegou, e a serpente simboliza o diabo. E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o diabo é o descaminho, o diabo é o desvio, né? Ele é a mentira e a morte.
Por isso ele ofereceu o que ele tinha para o ser humano. A serpente ofereceu a mentira, e Eva acreditou na mentira da serpente, e como consequência, o ser humano perdeu o caminho que levava à árvore da vida e colheu a morte para si mesmo. Então, depois deste ato do primeiro casal, ou seja, este ato que levou à entrada do pecado no mundo, na humanidade, depois desse primeiro ato do casal, a humanidade perdeu a vida. E por isso a humanidade vive a morte, que é a separação de Deus e de tudo que é bom. Por isso Jesus diz: vós sois maus, porque estamos como seres humanos sem Jesus, separados de Deus, porque eles escolheram da serpente, que instiga a matar, roubar e destruir, e que, segundo as Escrituras, a serpente é homicida desde o princípio, como Jesus disse em João capítulo 8, verso 44, ele foi homicida desde o princípio, morte. Então a humanidade colheu a morte a partir da sugestão da serpente. Também a partir daí a humanidade se perdeu do caminho, e por isso, de forma geral, a humanidade vaga sem saber de onde é nem para onde vai. Anda perambulando pela terra, porque eles colheram, a humanidade colheu da serpente. E é interessante porque a serpente, quando foi perguntada em Jó capítulo 1, verso 7, Deus perguntou a Satanás: de onde vens? De onde você está vindo? E Satanás diz: eu venho de perambular pela terra e andar por ela. E é isso que a humanidade colheu da serpente, andando por aí, perambulando, sem saber de onde vem, nem para onde vai, sem destino, sem objetivos concretos. E também a humanidade perdeu a verdade a partir da entrada do pecado no mundo. E agora a humanidade vive uma mentira, acreditando na mentira, porque eles escolheram da serpente, já que Jesus diz no texto citado de João capítulo 8, verso 44, que o diabo não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, e quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E a humanidade vive enganada, vive na mentira, achando que estão agradando a Deus, quando estão, na realidade, longe do Senhor. Então, irmãos, o quadro da sociedade hoje é este: um mundo descaminhado, que vive os seus desvios, e por isso correm para todos os lados sem chegar a lugar algum. Como resultado, buscam a verdade, mas não aceitam a verdade como ela é, e por isso acreditam na mentira. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 13, verso 15, a respeito do povo, dizendo: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas eles ouviram de má vontade, fecharam seus ouvidos, e a Bíblia diz que aquele que não quer crer na verdade, crê na mentira. E o resultado deste caminho na mentira, obviamente, é a morte. Conforme Provérbios capítulo 14, verso 12, diz que há caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é de morte.
Então, o caminho da humanidade sem a luz da palavra é um caminho que parece bom, mas o fim dele é um fim de morte. E é isso que nós colhemos na história como humanidade. É só a gente olhar para a história. Se durante a Idade Média, quando a igreja desviada comandava o mundo, o resultado foi cruzadas, Santa Inquisição e milhares de pessoas morrendo em nome de Deus pela igreja desviada. Quando aconteceu o movimento iluminista no século XVIII, que vem vindo já do renascentismo e depois se constrói em cima da iluminação da razão, ou seja, o homem diz, a igreja está errada, tiremos Deus do centro e coloquemos o ser humano no centro. E aí tem a revolução industrial, o boom da ciência, o ser humano se torna absolutamente independente na sua consciência de Deus e começa a construir a vida a partir dos postulados científicos, e o resultado disso foi que só no século XX nós tivemos as duas grandes guerras mundiais que ceifou a vida de milhões de pessoas. Então, se por um lado a igreja desviada estava sem Deus e colheu a morte, por outro lado a humanidade que se desvencilhou da igreja se mostrou também ineficiente para viver no mundo, e com a construção de toda a ciência colheu para si a morte de milhões de pessoas e as armas de destruição em massa que nós temos hoje na Terra. As guerras hoje na Terra, se houver uma guerra de conotações mundiais, não sobra ninguém para contar a história, porque com botões eles destroem o planeta. Então, hoje há uma revelação aqui maravilhosa de Jesus para nós, porque Ele é o caminho para a humanidade perdida. Ele é a verdade para os que estão na mentira. E Ele é a vida para aqueles que estão mortos. Talvez alguns aqui esta noite precisem de um caminho, pois não sabem que rumo tomar em certas circunstâncias da vida. Outros talvez aqui esta noite estejam buscando a verdade, porque já se cansaram das mentiras. E ainda talvez outros não tenham desfrutado da vida, estão vivendo o que parece ser mais um arrastar-se da morte em suas realidades. A proposta esta noite é que eu e você tenhamos vida. Esta é a proposta. Jesus disse: eu venho para que vocês tenham vida, mas não é qualquer tipo de vida, não é sobrevida, não é sobrevivência. Sobreviver, a humanidade e os animais sobrevivem, mas não é esse tipo de vida biológica que Jesus está falando. Eu venho para que vocês tenham vida e vida abundante, vida que jorra, vida que exala, vida que se manifesta, vida que transborda, vida abundante. A proposta desta noite é que eu e você não sobrevivamos, mas tenhamos vida abundante. Esta é a proposta. Só que tem um porém. Para ter vida é preciso encontrar o caminho. Mas para encontrar o caminho, nós não podemos ter medo da verdade. Porque quem não tem a verdade está preso na mentira. E isso cega a pessoa para que não encontre o caminho e nunca desfrute da vida.
Então, a mensagem desta noite é para todos nós, porque nós precisamos desfrutar da vida maravilhosa que há em Deus. E tem crente que não consegue viver a vida. Tem crente que vive a morte no dia a dia, se arrasta de manhã a manhã num lamento sem fim, sem vida. Porque tem cristão que não consegue suportar a verdade. Fale a verdade e ele foge. Fale a verdade e ele sai da igreja. Da igreja física. E por isso nunca consegue colher a tão buscada vida. Então, se eu quero a vida, eu preciso encontrar a verdade e entrar pelo caminho. Porque os três estão interligados e não tem como separá-los. Porque os três estão em Jesus, os três são Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ora, esta mensagem é um pouco perturbadora para mim, porque tem gente que quer a vida, mas rejeita ou tem medo da verdade. Não há vida sem a verdade. Para encontrar a vida, você tem que passar pela verdade. Vida sem verdade é mentira, e mentira é morte. Tem gente também que quer a vida, mas quando você mostra o caminho que ele tem que trilhar para encontrar a vida, ele diz: não, eu quero um atalho. Esse caminho é muito estreito, é muito íngreme, é muito pedregoso, é muito difícil. Me mostre um atalho e eu estou muito cansado para entrar por este caminho. Ora, se você não entrar por o caminho, e Jesus não disse eu sou um caminho, ele não disse eu sou um dos caminhos. Se você quiser chegar ao Pai, você pode escolher por outros, e se quiser, venha por mim. Ele não disse isso, ele disse eu sou o caminho. Tem gente que quer a vida, mas não quer entrar pelo caminho. E ninguém chega à vida no Pai se não estiver no caminho, e ninguém entra pelo caminho se não encontrar a verdade. E por que isso precisa ser dito? Porque tem muita gente que acha que encontrou o caminho, mas o resultado dele não é de vida. Outros acham que estão na verdade, mas quando a palavra da verdade chega, eles a rejeitam. Outros ainda pensam que acharam a vida, mas na realidade a vida de agora que vivem não passa de um engano, e enganam a outros e talvez a si mesmos. Mas Jesus pode mudar isso. Você precisa de um caminho. Você precisa de um caminho. Você que não experimentou a vida, você precisa da verdade. Você que está cansado de enganar e ser enganado, precisa experimentar isso, a verdade. Eu estava pensando que muita gente quer a vida, mas nem todos aceitam a verdade e muitos rejeitam o caminho. Só há uma forma de ter a vida, é conhecendo a verdade e entrando pelo caminho. Então vamos pensar na realidade primeiro da verdade esta noite. Vamos pensar sobre a verdade. Isso parece ser muito simples, e é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito intrigante. Vamos pensar sobre a verdade. É preciso conhecer a verdade. Jesus disse em João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade, que é Jesus, liberta. E todo mundo talvez diga: maravilha, eu quero Jesus, eu quero a libertação. A pergunta é: será que queremos a verdade? Será que queremos a verdade?
A verdade liberta, mas, primeiro, a verdade confronta. Não é fácil a verdade. Não é fácil. Todo dia a gente olha no espelho. Eu cresci com um conto de fadas daquela bruxa que chegava no espelho e dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Todo dia a gente olha para o espelho e a gente pensa: será que estou ficando feio? Estou ficando velho? E a resposta é: você quer a verdade? Não diga a verdade para a sua esposa, senão haverá uma briga. Brincadeira. Engordei. Não diga que ela engordou, senão terás um problema. Diga: você continua magra como sempre e está tudo certo. Será que eu sou gentil ainda? Não diga a verdade para o seu marido, senão você terá um problema. A verdade confronta. Tem gente que não quer ser confrontado. Quer perder amizades, confronte as pessoas. É claro que existem meios de se dizer a verdade. Existem formas de se dizer a verdade. É claro que a verdade precisa ser dita, mas precisa ter sabedoria para dizer a verdade. Agora, tem pessoas que não querem ouvir a verdade, mesmo com sabedoria ou com falta de sabedoria, eles não aceitam a verdade, e quando alguém diz a verdade, perde o amigo. A verdade confronta, por isso não é tão fácil lidar com a verdade, porque a verdade destrói a mentira, e tem gente que está tão acostumada no engano, tem gente que está tão confortável na mentira, que quando chega a verdade, ele rejeita imediatamente a verdade. Não diga que eu estou vivendo uma mentira, mas a mentira conduz sempre à morte. Porque a verdade desfaz o colorido falso, a aparência de inocência, as promessas cativantes da mentira, e tem gente que gosta de ser enganado. E quando você mostra que ele está vivendo uma mentira, e que aquilo não é a verdade, muito provavelmente você vai encontrar um inimigo. Porque a verdade é difícil, porque a verdade às vezes dói. Às vezes dói a verdade. Mas para curar tem que mexer na ferida. Tem que mexer na ferida. A maioria das igrejas talvez estejam lotadas de pessoas que não querem ouvir a verdade, querem ouvir a mentira, porque a mentira é tão confortável. Deus está com você, continue do jeito que você está. O camarada está vivendo em pecado, está vivendo uma vida sem Deus, egoísta, falando mal dos outros o tempo todo, e a mensagem da noite é: você é cabeça e não cauda. Deus te abençoa, Deus está contigo, varão valoroso, continue nessa tua caminhada. Essa é a mentira, porque Deus não está com ele. Me lembro de um texto de um rei que queria sempre ouvir a mentira, e o profeta de Deus dizia a verdade, e o rei disse para o outro rei: olha, eu não gosto daquele profeta lá, porque ele fala mal de mim. Mas o rei estava em pecado, e ele queria que o profeta dissesse: olha, você é uma bênção. E aí ele chamou todos os profetas do reino, e os profetas do reino diziam: vai para a guerra, e você será um vitorioso. Onde você for, vai ser, onde pisares a planta do teu pé, será teu. Você vai ser vitorioso. Israel está vivendo uma vida
afastada de Deus, o rei estava afastado de Deus, e ele ia guerrear, ele queria ter a vitória. E aí o outro rei amigo disse: mas então não tem nenhum outro profeta aqui? Ele disse: tem um ali, ele fala mal de mim, eu não gosto dele não. Ele disse: mas traz esse para a gente ouvir o que ele vai falar. E o profeta veio, e o rei disse: o que vai acontecer? E o profeta disse: vai dar tudo certo, pode ir para a guerra. Ele disse: fale a verdade. Ele disse: você quer a verdade? Você não voltará dessa guerra vivo. Pode prender esse profeta. Maldito profeta, prende ele, porque a verdade dói. A verdade dói quando você fala a verdade. Se a pessoa não está aberta para a verdade, ela se ofende. Maldito, quem disse para você que eu vou pôr ele a pão e água até eu voltar da guerra? E o rei não voltou, a não ser num caixão. Porque a verdade é a verdade, e ninguém pode ir contra a verdade. A verdade redireciona a gente, e redirecionar pode significar se humilhar, pode significar ter que abandonar o velho estilo de vida que a gente vinha vivendo até então, pode significar ter que assumir que estava errado. Isso é muito difícil, porque ninguém quer assumir que está errado, já que a gente é tão inteligente, a gente tem tanta cultura, a gente já leu a Bíblia tantas vezes. Assumir que está errado é muito difícil. Eu sei o quanto é difícil assumir que está errado. A verdade redireciona, faz você abandonar os velhos costumes, os velhos planos. Por isso a verdade é difícil. Mas ao mesmo tempo a verdade é maravilhosa, porque quando ela vem, ela te dá um outro nível, uma outra qualidade de vida. Vale a pena viver com a verdade. Nem sempre é fácil ouvir a verdade, e nem sempre é fácil dizer a verdade, mas vale a pena estar com a verdade, porque a verdade te dá um outro nível de vida e ela te liberta da escravidão. É difícil. Vocês querem a verdade? Ninguém chega ao Pai a não ser pela verdade. É preciso compreender a verdade e aceitar a verdade. É importante que pessoas nos digam a verdade. É importante viver com pessoas que nos falem a verdade. Talvez precisamos ter uma pessoa do nosso lado que diga: você é uma pessoa chata, você é uma pessoa insuportável, você é metido, você é metida, você é orgulhoso, você precisa ser quebrado por Deus. Precisamos talvez viver com pessoas assim, mas é muito difícil, porque alguém, quando me disser você é o metido, eu vou arrumar 10 outros defeitos sobre a pessoa para apontar nela e dizer: não julgueis, quem é você? É difícil, mas Jesus falou a verdade. Jesus disse claramente: vocês hipócritas, fariseus, filhos do diabo, vocês coam mosquito e engolem um camelo, vocês percorrem o céu e a terra para fazer um prosélito, e quando fazem o tornam 10 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Jesus disse a verdade. João Batista disse a verdade: Herodes, não te é lícito possuir a esposa do seu irmão, não é lícito, corte-lhe a cabeça. Quando alguém diz a verdade, a cabeça rola. Quando alguém diz a verdade, os pregos da cruz estão lhe esperando. Mas a verdade é inegociável. Para ter vida precisa ter verdade. Para chegar a Deus precisa da verdade. Jesus é a verdade. A nossa sociedade não aceita a verdade, é por isso as pessoas maqueiam a verdade, por isso as pessoas dão um jeitinho na verdade,
Por isso a gente floreia a mentira como se ela fosse uma verdade. Por isso a gente diz, não é bem assim, a verdade não é desse jeito, ninguém sabe direito a verdade, onde é que está a verdade? Não, tem muitas verdades. Não, a verdade é a verdade. É claro que nós nem sempre sabemos toda a verdade, mas quando temos consciência da verdade, que as Escrituras nos deixa bem claros a respeito da verdade, a verdade é a verdade, doa a quem doer. A realidade do céu é a verdade, creiam ou não quem quiser crer, mas também a realidade do inferno é uma verdade, creia ou não quem quiser. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno, então o inferno é a verdade, creia ou não quem quiser crer nisso. Jesus disse sobre o inferno. Então a verdade é a verdade, e a verdade é a única forma de libertar o ser humano. Eu queria falar mais sobre a verdade, mas vou passar para o caminho. É preciso também entrar pelo caminho. E entrar pelo caminho sempre é um grande desafio. Por quê? Porque entrar pelo caminho muitas vezes significa abandonar o caminho antigo, deixar para trás o trecho percorrido tantas vezes. Quem já teve a experiência de ver os bois no pasto? É interessante. Tem aí o especialista em gado, Rodolfo pode nos ensinar, mas os bois, eles vão fazendo, depois se eu errar você me corrige lá, eles vão caminhando por um lugar, sempre no pasto, e de repente você vê que já fica sem grama aquilo, forma as trilhas. De tempo em tempo eles mudam de trilha, sei lá o porquê, mas eles têm um costume de caminhar sempre pelas mesmas trilhas, e depois muda, mas muda e fica mais um tempo por aquelas trilhas. Me parece que o ser humano é mais ou menos assim. A gente estabelece caminhos para a nossa vida, a gente cria trilhas para a nossa vida, e mudar o caminho é muito complexo. Você que dirige, você já tem os seus caminhos, não é verdade? Eu tenho os meus caminhos para levar as crianças na escola, para levar a Carla na escola, para voltar, para ir para esse lugar, para vir aqui à reunião. Eu tenho os meus caminhos. E como é difícil quando eu vou para o meu caminho e de repente está bloqueado, parado, trânsito impedido, via impedida, você precisa pegar outro caminho. Aí eu tenho que parar para pensar, mas que caminho que eu vou agora? E já fico irritado porque tem que pegar outro caminho, porque a gente não gosta de mudar dos nossos caminhos. E quando a gente não está dirigindo o carro, está do lado de alguém que está dirigindo, já começam os palpites. Mas por que você pegou por essa rua aqui? Podia ter entrado pela outra rua que é melhor. Porque a gente sempre vai pelos mesmos caminhos. Mudar de caminho é complicado. Mas para entrar pelo caminho, eu preciso muitas vezes mudar os trilhos pelos quais eu ando a minha vida toda, e eles precisam ser abandonados. Eu preciso pegar outro lugar, outra estrada. Por isso é difícil. É difícil entrar pelo caminho, porque entrar pelo caminho significa reconhecer que o meu caminho, até então, que eu defendia com tanta veemência, está errado, não é o melhor caminho. E aí é difícil. Mudar de caminho, pegar outro caminho, é difícil. Porque entrar pelo caminho significa sujeitar-se à porta estreita. E Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 13 e verso 14: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E disse Jesus: são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Então é muito complicado, porque a porta desse caminho é estreita e o caminho é apertado. É apertado porque
eu preciso renunciar o pecado para entrar. É apertado porque não se pode levar bagagem neste caminho, você precisa largar tudo. Quando eu falo do caminho apertado, eu me lembro sempre da visão que o falecido pastor José Augusto dos Santos teve. Ele disse que teve uma visão, uma noite, em que ele tinha um pacotinho assim, embaixo do braço, pequeno, e de repente ele chegou para entrar numa porta, e a porta era estreita, e ele foi, e ele batia o pacote e não conseguia entrar. Ele virava para o outro lado, e quando ia entrar, o pacote batia de novo, ele não conseguia. Virava de costa, o pacote batia, de todas as formas, ele não conseguia entrar por aquele caminho. Ele chegou a uma conclusão: eu tenho que largar esse pacote para poder passar. E ele largou, o pacote caiu no chão, ele passou. Mas ele olhou para trás e vinha uma pessoa, e a pessoa pegou o pacote. E ele pensou: ele não vai conseguir entrar. E a pessoa colocou o pacote do braço e ficou tentando, e não conseguia passar pelo caminho. Porque o caminho é estreito, e o pacote pode significar o meu pecado, as minhas atitudes erradas. Jesus diz que é necessário negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Sem negação própria não dá para seguir Jesus, sem cruz não dá para seguir Jesus. Eu preciso largar tudo, preciso abandonar o meu pecado. Então é estreita a porta, é apertado o caminho. Muita gente não gosta do caminho apertado porque quer trazer muita coisa junto, e essas coisas não condizem com o caminho. Por exemplo, a mentira não entra no caminho, a falsidade não passa pelo caminho, o jeitinho brasileiro não passa nesse caminho, o amor ao dinheiro não passa no caminho, o amor ao pecado não entra, o adultério, a falsidade, a falta de consideração pelo outro, a ira, a maledicência, a inveja, a malícia não passam por este caminho. Eu preciso largar para entrar. O caminho é um desafio. E é um desafio porque são poucos que o encontram. Ou seja, quem quer viver com as multidões, quem é seduzido pela massa, pela maioria, quem quer ir com a maioria, não entra pelo caminho apertado. Porque Jesus disse que o caminho é apertado, poucos são os que entram por ele, mas a porta é larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Então, se nós queremos ir com a massa da população, nós não encontramos o caminho. Quem quer fazer o que todo mundo faz, quem quer ir com todo mundo, quem quer estar protegido na grande massa da multidão, este não vai encontrar o caminho, porque Jesus disse que a grande massa não entra por ele. Quem gosta do modismo, está todo mundo assim, então a gente também precisa. Esse está todo mundo, Cristo não está ali. Porque onde está a grande massa não é o lugar do caminho. A porta é estreita e apertado o caminho, poucos são os que entram, não são muitos. Então quem quer um lugar onde tenha multidões, não vai encontrar o caminho. Porque segundo Jesus, a grande multidão não vai chegar na vida. Perguntaram para Jesus: são muitos que se salvam? Ele diz: não, são poucos. Claro, João viu uma multidão incontável, mas uma multidão incontável, perto da multidão, da massa que não entrou, são poucos. O caminho é difícil, e quem é seduzido pelas massas não entra pelo caminho. Quem vai com a maioria não entra pelo caminho. Mas o caminho é maravilhoso, porque este caminho conduz ao descanso, à paz, à qualidade de vida. Em último lugar, é preciso ter vida. Muita gente não percebe o quanto a vida é preciosa e linda. Presta atenção, a vida não é uma chatice.
A vida aqui na terra não é um inferno. Tem gente que fala, não, o inferno é aqui na terra. Pode ser que alguns vivam um inferno aqui na terra, mas nem todos vivem um inferno na terra. O inferno não é aqui. Ter vida e vida em abundância é o que Jesus nos prometeu. Ele disse em João capítulo 10, verso 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus nos prometeu uma vida em abundância, mas por que muita gente não desfruta da vida? Por que muita gente vive uma miséria espiritual? Por que muita gente vive na miséria emocional? Por que muita gente vive na miséria sem Deus? Porque não aceitam a verdade, talvez. Ou talvez porque não aceitam o caminho. O que significa vida? Vida em abundância é não viver mais na mediocridade, na mendicância espiritual. Vida em abundância é muito mais do que ter dinheiro. Vida em abundância é muito mais do que ter saúde. Vida em abundância é muito mais do que não ter inimigos. Vida em abundância é muito mais do que ter uma família ajustada dentro de casa. Vida em abundância é ter a paz de espírito na alma, no coração, é ter uma riqueza de espírito, é ter uma alegria dentro da alma que nada pode abalar, nem a doença, nem as dificuldades, nada pode abalar. Isso não significa que você não possa passar por um momento de tristeza, de dores, de choro, mas a alegria continua habitando em você, mesmo nesses momentos. Parece um paradoxo, parece até um antagonismo, mas é uma verdade. Alguém pode receber uma notícia extremamente triste, angustiante, mas daqui a pouco já está desfrutando da alegria e do gozo do Espírito novamente, porque tem vida. A vida em abundante não é a vida que depende de elementos externos. Ela não depende de tudo estar bem para a pessoa, ela não depende de todas as coisas estarem favoráveis à pessoa. Não, a vida em abundância está no coração, na alma, no ser, na mente da pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Ter vida é reagir contra a morte, contra o marasmo, é enfrentar o dia a dia, quer seja com dinheiro no banco ou sem dinheiro no banco, enfrentar o dia a dia, porque a vida é maravilhosa. Ela te dá prazer em prosseguir, isto é vida em abundância. Te dá prazer em prosseguir, a vida te dá esperança, a vida te dá qualidade, a vida te enche de vida. Viver a vida é encontrar Deus. Irmãos, nós só temos nesta terra uma vida. Nós não cremos na reencarnação. Nós só temos uma vida. Você só tem aqui uma vida. Como você vive a sua vida? Como é a sua vida? É uma vida, ai meu Deus, que dor, que ruim, que chato, que droga, que não aguento mais, que não dá, que situação, que azarado, pessoa que sou, miserável. É esse tipo de vida. Você só tem uma vida. Como você vive a sua vida aqui na terra? Jesus prometeu vida em abundância para nós. Eu não estou falando não ter dificuldades. Dificuldade todo mundo vai ter. Eu não estou falando que você não vai ter doenças, que você não vai ter dores, que você não vai ter falta de alguma coisa. Todo mundo tem essas coisas. Nós estamos sujeitos a isso porque estamos neste mundo aqui. Estamos sujeitos a tudo. Estamos sujeitos. E nem sempre Deus vai privar você de uma enfermidade. Deus pode curar você de qualquer enfermidade. Amém, eu creio nisso. E já vi isso acontecer. Deus curar pessoas completamente de enfermidade. Mas também já vi gente morrer de enfermidades.
que não foram curados. Porque a vida é muito mais do que isso. A vida é maravilhosa porque viver é experimentar e conhecer Deus a cada dia. A vida é maravilhosa porque viver é ter o privilégio de louvar a Deus pela criação de Deus. Louvar a Deus pelos seres humanos, louvar a Deus pelas crianças, louvar a Deus pela natureza, pelos mares, pelos rios, pela água, pela chuva, pelo calor, pelo sol, pelos alimentos, pelos mantimentos que nós temos. É louvar a Deus pelo ar que respiramos. Viver é ter o privilégio de caminhar, de observar as grandes construções da humanidade e louvar a Deus pelo privilégio de estar vendo isso e sabendo que toda a inteligência que o homem tem veio de Deus, porque Deus é o dono da sabedoria. Estava assistindo um documentário magnífico sobre a Volkswagen e como a indústria da Volkswagen na Alemanha é um mundo lá dentro que a gente não tem ideia do que é aquilo. Que são 16 quilômetros a fábrica, tamanho da fábrica. E cada peça, cada robô que monta os carros, cada elemento. E quando eu fiquei assistindo aquilo, a tecnologia, a sabedoria, o design dos carros, a minuciosidade dos robôs para colocar cada peça, para montar cada peça, a quantidade de mais de 3.000 carros que são feitos todos os dias, a coisa tão magnífica. Eu só disse a Carlos: Deus é maravilhoso, deu essa sabedoria. Que sabedoria Deus deu ao homem para construir as coisas de forma magnífica. Viver é maravilhoso porque é ter o privilégio de presenciar a grandiosidade de Deus na sabedoria do homem. Deus deu a sabedoria para o homem. Ver homens fazerem poemas maravilhosos, ver homens escreverem livros fantásticos, ver homens construírem arranha-céus, estruturas engenhosas. Deus deu isso ao homem. Ver os animais, os beija-flores posando nas flores, as abelhas, os insetos, os animais, a grandiosidade da biodiversidade, as árvores, as flores, tudo isso manifesta a glória de Deus. E quando a gente vai para o espaço, então, ver os trilhões e trilhões e trilhões de estrelas no universo, a grandiosidade desse espaço que é inescrutável, que não dá para atingir, que não dá para vazar, que não dá para perscrutar, de tão grande que é, de tão magnífico que é. Ver toda essa grandiosidade, o sistema solar, como as coisas caminham de forma perfeita, como o sistema caminha, como as órbitas estão aí em pleno funcionamento, e tudo como um relógio muito bem ajustado, funciona certinho. Os tempos, as estações, o verão, o outono, o inverno, o frio, o calor, a rotação, a translação da Terra, todos os cometas, tudo caminhando segundo a perfeição de Deus. Ver isso e dizer: Deus, Tu és maravilhoso, isso é grandioso. A vida é maravilhosa, irmãos. Olhar para uma noite estrelada no céu, olhar para a lua magnífica e pensar: meu Deus, que coisa linda, que coisa deslumbrante. Você está aqui cheio de problemas. Imagine se você viajasse, fosse sair daqui dessa realidade, começa a andar 15, 20 minutos para cima, 30, 1 hora, 2 horas, ficou tudo aqui para baixo, mas Deus está com você. Deus é maravilhoso, irmãos. A vida é maravilhosa, a vida é bela. É claro que os seres humanos muitas vezes estragam muita coisa, mas apesar de todo o pecado, a vida continua sendo linda, porque a vida é dom de Deus. Eu dou vida para vocês, e vida em abundância. É preciso ter vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para chegar a Deus você precisa
aceitar a verdade. Nem tudo aquilo que eu acho que é certo realmente é certo. E Deus não compactua com o erro. Para chegar a Deus eu preciso entrar pelo caminho. E entrar pelo caminho significa deixar e renunciar ao pecado, porque Deus não é um Deus que se pode encontrar numa vida de pecado. E para chegar a Deus, eu preciso viver a vida em abundância que Jesus nos dá. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé essa noite. Quantos de vocês querem viver a verdadeira vida? Quantos de vocês querem a verdade? A verdade. Tem gente que não quer a verdade, não suporta, não me diga a verdade. É como um marido traído que diz: não me diga a verdade. A verdade pode doer, mas ela vai te libertar. Ela vai te libertar. Se você quer a verdade está na palavra de Deus, porque Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a revelação de Jesus. Quem é Jesus? Jesus não é apenas um camponês que viveu aqui há 2000 anos atrás nesta terra, uma cidade cheia de pó, e morreu e desapareceu. Não. Jesus é Deus. E do começo ao fim da Bíblia há uma construção de quem é Jesus. Se você quer conhecer a verdade, precisa conhecer a palavra. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas o fim dele é de vida. É de vida. Poucos são os que encontram. Poucos são os que encontram. Talvez algumas pessoas que você conheça não encontraram o caminho. Talvez muitos que você conhece não aceitam a verdade. Continue no caminho. Continue vivendo a verdade, porque assim a vida será um presente de Deus para você. Senhor Deus, esta noite estamos aqui. Pedimos a graça do Senhor sobre o coração dos irmãos. Que o poder do Teu Espírito invada a alma, a vida, o coração de cada pessoa. Senhor amado, não nos deixa perder o caminho. Não nos deixa estar enganados em outro caminho. Não nos deixa, Senhor, passar pela porta estreita e entrar pela larga. Nós queremos Jesus. Nós queremos o caminho estreito, nós queremos a porta estreita, o caminho apertado. Ainda que possamos só entrar nos desvencilhando de tudo, entrando só a gente, a nossa mera humanidade vazia. É assim que nós queremos entrar, sem os apetrechos da religião, sem os apetrechos enganadores da consciência humana que se autocompraz em si mesmo. Sem a vaidade, sem o orgulho, sem o sentimento de posse de alguma coisa. Nós queremos entrar completamente vazios por este caminho, porque é assim que o Senhor nos ama e o Senhor nos fez. Senhor Deus amado, ajuda-nos a entender a verdade, a conhecer a verdade, ainda que a verdade seja absolutamente confrontadora à nossa circunstância, ainda que a verdade venha para nos mostrar a realidade de quem somos, ainda que a verdade venha para mostrar que não somos tão belos quanto achamos que somos. Ajuda-nos, ó Pai, a conhecer a verdade de quem somos, conhecer a verdade de quem Tu és, conhecer, Senhor, a verdade da Tua vontade. Senhor, ajuda-nos a viver a vida com abundância, a vida no coração dos irmãos, que haja vida em abundância na comunidade, na igreja, que haja vida em abundância, vida dada pelo Espírito Santo,
derrama do poder do Espírito Santo, distribui dons espirituais sobre a tua comunidade, a tua igreja, Senhor, esta noite. Abençoa teu povo, fortalece-os, enche do teu Espírito Santo e da graça do Senhor. Seja conosco, ó Pai, nós te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar ao